Escolas de enfermagem no Brasil e no mundo. Apesar das dificuldades que as pioneiras da enfermagem tiveram que enfrentar, devido à incompreensão dos valores necessários ao desempenho da profissão, as escolas se espalharam pelo mundo, inclusive no Brasil. Florence Nightingale, conhecida como pioneira da enfermagem, nascida em Florença, na Itália, no dia 12 de maio de 1820. Em uma viagem sua para o Egito, despertou sua vocação pela enfermagem e o desejo de cuidar de enfermos. Porém, naquela época, não era uma atividade tão digna. Em 1854, surgiu uma oportunidade para Florence ir para o Hospital Militar Inglês em Scutari, que atendia feridos na Guerra da Crimeia. Florence partiu para Scutari com 38 voluntárias, entre religiosas e leigas, vindas de diferentes hospitais. Florence se importava desde a organização dos trabalhos até as mais simples coisas, como a limpeza do chão. A taxa de mortalidade era de 40% e decresce para 2%, graças ao cuidado de Florence com os enfermos. Florence era chamada de a Dama da Lâmpada, pois com a lanterna na mão percorria todas as enfermarias, atendendo todos os doentes. Em 1856, Florence retorna para Londres. Foi então indicada para a superintendência de um hospital de caridade. Pelos trabalhos na Crimeia, Florence recebe prêmios do governo inglês. Graças a este prêmio, ela consegue iniciar a escola de enfermagem, que para ela é a única maneira de mudar os destinos da enfermagem. Em 1860, Florence fundou a escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, em Londres, que passou a servir de modelo para as demais escolas que foram abertas posteriormente. A disciplina rigorosa do tipo militar era uma das características da escola nightingaliana, bem como a exigência das qualidades morais das candidatas. O curso, de 1 ano de duração, consistia em aulas práticas ministradas por médicos. Os conteúdos tinham exposição teóricas e atividades práticas para profissionalizar as futuras enfermeiras. Florence Nightingale falece no dia 3 de agosto de 1910, em Londres, aos seus 90 anos, sendo referência na saúde pública e, em sua homenagem, a data do seu nascimento, 12 de maio, foi instituída como Dia do Enfermeiro. Ana Justina Ferreira Neri, mais conhecida como Ana Neri, foi a primeira mulher brasileira que prestou serviços voluntários durante a Guerra do Paraguai, onde desenvolveu noções da enfermagem e que posteriormente viria a ser conhecida como a primeira enfermeira brasileira. Ana Neri nasceu em 13 de dezembro de 1814 no município de Cachoeira, localizado no estado da Bahia. Após ter perdido seu marido em 1865, com a formação da Tríplice Aliança, Ana vê seus 3 filhos serem convocados para a guerra. Não muito conformada com a ideia, Ana escreveu uma carta para o presidente da província, onde se voluntariava para cuidar dos feridos. Seu pedido foi aceito, então logo após, ela viajou para o Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções básicas de enfermagem com as Irmãs de Caridade São Vicente de Paulo. Em 13 de agosto de 1865, a enfermeira parte para a fronte da batalha e se torna a primeira enfermeira do país. Como Florence Nightingale, Ana Neri conseguiu transformar a realidade sanitária local. Ela exigia condições mínimas de higiene. Após tudo isso, em homenagem à pioneira, foi então criada em Cidade Nova, Rio de Janeiro, a primeira escola de enfermagem, ficando como modelo para as demais escolas posteriores. Hoje, a Escola de Enfermagem Ana Neri merece reconhecimento pela participação de uma identidade superior. Tantos são os agradecimentos a essa grande mulher.
mas o melhor deles será revivermos suas obras que ficaram como referência. Por enquanto, parabéns Escola de Enfermagem Ana Nery, um ícone da enfermagem brasileira. A Cruz Vermelha ela é um órgão muito importante hoje na nossa sociedade. É um órgão voluntariado, então quem desejar se voluntariar para a Cruz Vermelha, claro que vai ter alguns requisitos, mas é bem interessante. Ela foi fundada aqui no Brasil em 1903, né, no dia 5 de dezembro de 1903, pelo cofundador da saúde do Brasil, nosso querido Oswaldo Cruz. Quem nunca ouviu falar de Oswaldo Cruz, né? Então ele foi o fundador da Cruz Vermelha no Brasil. E a Cruz Vermelha ela tinha alguns requisitos, alguns pontos específicos de atuação. Eles atuam em catástrofes, em guerras militares, guerra civil, né? Todo o trabalho aí que um profissional da saúde empenha, a Cruz Vermelha ela vai estar presente ou não, né? Depende muito da situação, depende muito da convocação. Ela tem alguns requisitos também a zelar, né? A gente tem muitas coisas na nossa vida a zelar, e a Cruz Vermelha ela zela esses pontos aqui, como a humanidade, como a imparcialidade, a neutralidade, a independência, o voluntariado, a universidade e a unidade. A pessoa que está disposta a salvar vidas, a pessoa que está disposta a dar o seu eu pela outra pessoa, por outra vida, tem total admiração. Que a humanidade e o voluntariado, ser humano e ser voluntário, claro, dentro de todas as condições que a pessoa precisa, eu acho que é um dos pontos mais importantes aí. Em 5 de setembro de 1939, Matilde Nina fundou a Escola de Enfermagem Luísa de Marilac, no Rio de Janeiro, do Brasil, criada exclusivamente por uma congregação católica, a Congregação das Filhas de Caridade da Associação São Vicente de Paulo. Essa escola se destacava bastante diante das outras escolas de enfermagem da época, em primeiro lugar porque a escola não contava com a participação direta de médicos vinculados à Faculdade de Medicina e nem de autoridades sanitárias. Em segundo lugar, e talvez mais importante, porque exceto pela primeira turma, que foram constituídas por apenas irmãs vicentinas, todas as demais foram formadas exclusivamente, majoritariamente por alunas leigas, não freiras, até 1961, quando a instituição de ensino é fechada. Portanto, apesar de ser uma instituição dirigida pela congregação católica, que destinava suas religiosas aos cuidados dos doentes e desviados, a escola abriu suas portas a mulheres leigas de diferentes partes do Brasil. Tal fato permitiu construir um caminho importante para a emancipação feminina. A Escola Alfredo Pinto é uma instituição de nível superior de enfermagem e uma unidade de ciências biológicas e de saúde. É uma universidade federal do Rio de Janeiro. Essa escola de enfermagem foi fundada em 1890, mas o seu objetivo é formar profissionais para atuarem no Hospício Nacional de Elineados. E em 1921, essa escola ganhou esse nome por causa do Dr. Alfredo Pinto Vieira de Melo. Foi ele que aprovou o regime interno dos profissionais de enfermagem. E em 1943, Maria Castro, ela foi quem assumiu a direção de enfermagem da Escola Alfredo Pinto. E após ela assumir a direção, ela iniciou diversas transformações. A primeira era lutar pelo conhecimento do curso de enfermagem, sendo enfermagem e não enfermeiras auxiliares. E o outro era igualar-se às escolas de Ana Nery, queria botar o padrão das escolas de Ana Nery. Mas como tem altos e baixos, aquela escola estava sofrendo muito com mão de obras, falta de mão de obras, porque com a saída das irmãs Caridades,
tudo ali naquela escola começou a desandar. E também foi com a dificuldade das mulheres e o profissionalismo.